Esther falou então com Mordecai, e aqui é o princípio, é o momento em que há um alinhamento dessa geração, e é quando eu quero dizer que as gerações estão em concordância. É quando a geração mais nova entende que existe um papel que ela precisa cumprir. E a geração mais velha entende que o papel dela é abençoar a geração mais nova para aquilo que precisa ser feito por Deus. Vocês que são mais antigos, vocês que acompanham o pastor Roberto há anos, vocês que fazem parte da história da Nova Vida, vocês que são diáconos, diaconisas, homens de Deus, existe um papel de vocês sobre essa geração de jovens que está vindo. A geração de vocês é a geração que tem que estender a mão e abençoar. É a geração que tem que chamar esses jovens num canto e dizer, olha, você precisa tomar uma posição com Deus. Você tem uma identidade em Cristo Jesus. Você tem uma identidade que é uma identidade vencedora de servo, de serva, de filho, de filha. Aleluia. É sua responsabilidade essa. Eu falava aqui pela manhã, não tive muito tempo, porque eu olhei para o relógio, já tinha passado do horário. Mas há 2 semanas atrás eu fui com o pastor Roberto, ele foi receber uma homenagem, ele foi para a ninfo da turma do curso de formação ministerial, eu fui junto, muito feliz, e lá o pastor deu uma palavra, nós estávamos voltando, e eu uso o aplicativo no celular, porque lá em Caxias eu me perco, toda vez que eu volto por um caminho diferente, eu vou por 2 caminhos. Já me perdi uma vez, fui com a Lia uma vez, a gente foi parar numa outra igreja, numa outra Nova Vida, eu falei, Jesus, não é aqui. E a gente sabe que os dias são maus, queridos, e já era 11 horas da noite, e eu sabia que o GPS estava mandando por um caminho diferente de todos os que eu já tinha feito, e ele no meio do caminho mudou para 1 quilômetro a mais por dentro de Caxias. Aí nisso o pastor Roberto se alertou do lado e falou assim, 1 quilômetro a mais. Nós falou assim, 1 quilômetro a mais, aquele jeito dele. E eu fui, não pastor, está certo, o GPS nunca erra, que não sei o quê. Porque essa geração quer fazer. Essa geração quer realizar, minha geração, não, vamos botar para frente, não, é high-tech, está tudo certo, não vai errar, GPS não vai me deixar na furada. Só que no meio do caminho, andei alguns metros, uma luz acendeu dentro de mim. Eu falei, não, eu vou seguir o conselho dos mais velhos. Parei o carro do lado, voltei pelo caminho, graças a Deus chegamos bem em casa. Mas eu me senti feliz, recompensado, queridos, porque está debaixo da bênção de uma pessoa mais velha, está debaixo da bênção do pastor, está debaixo da bênção de alguém que tem autoridade sobre a nossa vida, ao contrário do que muitos dizem, é bênção de Deus para a nossa vida, nos submetermos à autoridade de alguém que tem mais experiência que nós, mais sabedoria do que nós, jovens. Nós, quando fazemos isso de coração, nós atraímos a bênção de Deus sobre nós. E o que talvez esteja precisando essa geração de hoje, os mais jovens e até aqueles que não são tão jovens, mas que costumam atirar por todos os lados, costumam atirar contra o pastor, atirar contra a liderança, atirar contra quem tem autoridade sobre ela, é nós estarmos em concordância. É que tanto os mais velhos quanto os mais novos possam entender que a nossa luta é a mesma. A nossa batalha é a mesma batalha, é a mesma guerra. Nós estamos debaixo do mesmo decreto de morte. O mesmo decreto que atinge a mim, atinge a você, atinge aos mais velhos, atinge aqueles que estão acima de nós. Existe um decreto que não é de Deus. E o que precisamos para mudar esse decreto
dado pelo inimigo, influenciado pelo inimigo contra a nossa vida, contra a nossa família, contra os nossos filhos, contra a nossa geração, a geração que vai vir depois de nós, é estarmos unidos num só propósito e um só coração. É estarmos em concordância. Então, para isso, nós precisamos romper com o medo. Esté entendeu que para romper com o medo, a igreja precisava estar em oração pela vida dela. Era preciso conclamar todos ao jejum. Era preciso conclamar todos à oração, ao clamor, à súplica diante de Deus. Porque, queridos, quando estamos diante de Deus, o Deus que fala comigo dentro de casa, é o Deus que fala com você também. O Deus que fala comigo de madrugada, é o Deus que fala com você. O Deus que usa os irmãos que estão aqui em louvor, é o Deus que usa você dentro da sua casa, dentro da sua cozinha, dentro do seu quarto. É o Deus que fala, é o mesmo Deus. Por isso nós precisamos, se queremos ver essa mudança na nossa vida, essa mudança na nossa postura, essa mudança na nossa igreja, essa mudança no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa nação, nós precisamos, em primeiro lugar, nos quebrantar diante desse Deus e pedir a oportunidade que venha dele. Ela então se levantou, não deixou que o medo tomasse conta do seu coração. Quando nós estamos debaixo da oração daqueles que nos colocaram numa posição, quando nós estamos em oração, ou debaixo da oração daqueles que têm autoridade sobre nós, sobre a nossa vida, nós conseguimos êxito no propósito de Deus. Por isso, jovem, não despreze a oração do seu pai, da sua mãe. Por isso, pai e mãe, não deixe de clamar pela vida do seu filho, da sua filha. Não deixe de interceder pelo futuro dele, por o propósito que Deus tem na vida dele. Às vezes nós ficamos com medo de entrar no palácio do rei, onde tem pessoas que podem nos julgar mal, nos entender mal, acabar com a nossa reputação, acabar com o nosso futuro, matar, até mesmo nos matar. A nossa tendência é ficar calado. A nossa tendência diante da sociedade, e a sociedade tem esse poder sobre nós, é de minar a nossa fé. Nos olha com um olhar de julgamento. Ih, lá vai mais um crentezinho doido, maluco. Mais um retardado. Nos olham com um olhar diferente. Então isso nos trava, nos torna, nos deixa amedrontados. Temos medo de ser humilhados. Temos medo de orar pelos enfermos e os enfermos não serem curados. Temos medo de fazer apelo e ninguém aceitar o nosso apelo. Temos medo de oferecer Jesus e dizerem não para a gente. Temos medo de clamar pelas pessoas e não acontecer aquilo que clamamos. Esté estava com medo. O medo justificável. E hoje nós vivemos um tempo em que pessoas são crucificadas no Facebook, crucificadas nas redes sociais, por coisas que falaram, que fizeram. Mas, queridos, existe um Deus que nos capacita, existe um Deus que dá autoridade para a igreja, existe um Deus que dá autoridade para o seu povo, esse Deus quer dar autoridade para cada um de nós. Esse Deus, Ele nos dá a capacidade de vencermos a pressão social, a pressão do mundo, a pressão das trevas. Esse Deus abre os olhos daqueles que estão com escamas. Esse Deus está aqui hoje.